Olá, está no ar o podcast Kiron e eu sou Renata. Eu sou Henrique Meister e eu te ajudo, você que é médico, a faturar 20 mil por mês ou mais, sem ter que dar plantão e ainda tratando o teu paciente como um todo. Henrique, o assunto do nosso episódio de hoje é algoritmo, porque em um dos outros episódios você contou que nos três pilares em um dos três pilares do método Kiron, o médico pode usar essa ferramenta do algoritmo. Eu queria que você explicasse pra gente, isso é super curioso. Isso, você adorou Eu adorei. vertente algorítmica. Então, sim, o método está baseado em três pilares, a gente já falou das outras vezes, mas não custa relembrar. Temática, não necessariamente nessa ordem, às vezes a gente fala, não é nenhuma ordem de importância e nem uma ordem do que você vai fazer, são coisas que vêm ao mesmo tempo. Então, temática, tropismo e algoritmo. Então, relembrando rapidamente, tropismo a gente falou aquela vez, talvez tenha um episódio só de tropismo, a gente pode fazer. O tropismo é onde a doença do paciente se manifesta. Tropismo pela cabeça, tropismo pelo olho, tropismo por via urinária e assim por diante. Um pilar de muito fácil acesso, muito claro para todo mundo que está vendo e algo que ajuda muito na escolha do remédio. O segundo é a temática, foi aquilo que a gente falou daquela vez, lembra? Linha do Netflix, blá, blá, blá. Então, temáticas de história de vida, que aqui é o grande grosso, assim, o que nos dá mais trabalho. A linha do tempo do paciente. A linha do tempo. O que vai tomar mais tempo de você tomar na consulta e o que também vai exigir mais estudo, porque daí tem aquela história que a gente falou de que você vai estudar temáticas de remédios e temáticas de pacientes e cruzar. Então, na maioria das vezes, o médico ele age com essas duas ferramentas, com a temática e com o tropismo. O que a gente tem de diferencial no método, que é um grande diferencial, é o algoritmo mesmo. Como eu falei da outra vez, não é um algoritmo criado por mim, é um algoritmo que é criado por um grupo lá da Argentina. E o algoritmo ele nos facilita no sentido de nos dar uma lista inicial dos remédios. Porque são muitos remédios. Mais de 6 mil remédios, não que tenham 6 mil na farmácia. Na farmácia, sei lá, deve ter 1.000 e pouco, 2.000 que sejam, mas então você escolher entre 2.000 seria meio complicado. Estudar 2.000 seria muito complicado. Então, o que o algoritmo te dá é, através de uma análise de dados do paciente, uma lista inicial de remédios para que você, junto com os outros dois pilares, tropismo e temática, você sustente uma prescrição. Lembrando que a ideia é que o ideal seria contemplar os três pilares, mas dois pilares sustentam uma prescrição. Então, você pode prescrever só com temática e tropismo, por exemplo, só com algoritmo e tropismo, só com temática, né? E assim por diante. Mas o ideal seria que contemplasse os três. O algoritmo te ajuda ali na prova final, quando você está em dúvida. Seria possível sem algoritmo, mas seria mais trabalhoso. O algoritmo isoladamente seria uma mão na roda, mas isoladamente ele também seria muito trabalhoso. Porque imagine, você tem lá, beleza, só tem 30, mas o que você vai fazer com esses 30? Como é que você vai escolher um dos 30? Então, o método nada mais é do que tentar criar uma sistemática, uma metodologia, para inicialmente você fazer uma estratificação, você reduzir essa lista de 30 para o remédio que você quer. Então, o pilar do algoritmo é um pilar muito importante para o método e talvez seja o que mais propicia ao médico não homeopata um acesso à homeopatia. Porque para o médico homeopata ele tem outros caminhos para chegar. Então, a temática e o tropismo ajudaria ele, mas eu acho que não seria possível para um médico que não é homeopata chegar. Com o algoritmo eu acho que é. Porque durante a fase ali do tropismo e da temática, o médico já consegue ir descartando, já consegue escolhendo, identificando mais ou menos. Se ele conhecer a temática do remédio. Porque veja, se ele for usar só esses dois, ele só consegue ver no paciente o que ele já conhece. A gente já falou. Porque senão você não vai achar. Uhum. Você não tem 2.000, 6.000 na cabeça. Você só tem os que você sabe. Então, o que o algoritmo também traz como grande vantagem? Ele tira um viés, que eu acho que é um viés super importante, que é um viés de transferência. Ou seja, assim, você coloca o que você já sabe como lente para enxergar o paciente. É quase uma interferência, né? Não é quase, é uma interferência. É uma interferência. Então, você naturalmente, às vezes até inconscientemente, você vai querer jogar o paciente para o que você já sabe. Então, ele começa a falar uma coisa de um remédio que você já sabe, você vai inconscientemente jogá-lo para aquele remédio, para fechar o que você tá querendo prescrever lá no início.
Então o Hahnemann, né, que é o criador da homeopatia, ele sempre falava da ideia do observador livre de preconceitos. Então a ideia é que você ouça o paciente sem pensar nisso. Mas você tem uma pessoa na tua frente que está esperando uma contrapartida tua. O cara não foi lá para conversar com você. Ele está esperando que você resolva o problema dele. E geralmente quem chega no homeopata, não vai no homeopata a primeira vez, assim, vou no homeopata, ou vou no médico do Quiron, ou vou no médico, ele vai no gastro. Nossa, gastro de novo. Esse é um curso para gastros, não, mentira. A gente quer que médicos Vamos especialistas... pensar no hemato, no reumato. Ele vai antes nos médicos tradicionais. Então, o paciente que chega na homeopatia, ele já é um cara que já talvez tenha passado por 2, 3 médicos, não resolveu. Então... A responsabilidade é maior ainda. Então porque... é difícil você tomar esse caso tranquilo. Tranquilo, se der certo, der certo. Você tem uma contrapartida. Inclusive lá com o nosso chamariz de faturamento, o teu faturamento depende dessa resposta. Se você começa a não ter resposta, ninguém vai, você não ganha dinheiro. Com certeza. E essa questão é importante. Um dos nossos chamarizes aqui e um dos nossos objetivos é que tanto o médico não homeopata quanto o homeopata aprimore seu resultado e aprimore seu faturamento. Então, o que o algoritmo te dá é a possibilidade de conseguir prescrever algo que você até então não conhecia. E mais, é você tomar o caso sem precisar se preocupar com aquela temática que você conhece ou não. Porque imagine que você não tem o algoritmo, tá? Você não tem os 30 remédios. Você vai tomar o caso e quando acabar essa tomada, você vai ter que buscar entre 6 mil ou entre 2 mil. É outra pegada. Se você acaba o caso e você tem que buscar entre 30, é bem mais rápido. E você pode até não dar o remédio para ele na hora. Você pode levar esse estudo para casa. Isso que eu ia perguntar. Falar, semana que vem eu te prescrevo a medicação. Eu tô começando num método diferente. Então eu não vou te prescrever agora. Eu preciso estudar teu caso, vou analisar, eu vou discutir com colegas e eu vou te devolver essa prescrição depois. Então isso também pode fazer. Até sugiro que quem está começando faça assim. Porque daí você pega essa lista dos 30, estuda os 30, discute com a galera, discute com quem você quer, com alguém, ou não, ou analisa e depois dá para ele. Se você for fazer isso com os outros remédios, até dá, mas você vai demorar mais. Então essa possibilidade de tirar essa interferência nesse viés de algo que você já estudou é algo que é bem importante, assim, acho que é um grande diferencial. E essa ferramenta do algoritmo já é usada há muito tempo? Sim, né? Tem mais de 20 anos, eu acho, ou quase 20 anos, então o pessoal lá já usa há muito tempo. Não necessariamente com essa abordagem, né? Então eles usam de outra maneira, mais aplicada à homeopatia clássica, mas é uma ferramenta já validada por muito tempo, tem muita gente que usa, então não é algo novo, é algo até relativamente bem antigo, assim, mas pouco explorado ao meu ver, assim, acho que... Sim, ainda mais falando em algoritmo, que é algo que a gente escuta muito hoje em dia. Essa palavra tá na moda, por né? conta da internet, mas imaginar que há 20 anos ninguém falava de algoritmo na internet, né? Então E algoritmo, do ponto de vista assim, de ser algo que transforma uma informação, processa e transforma em outra, né? Então, tem toda uma matemática, realmente matemática mesmo, no sentido de você transformar dados do paciente, que a gente vai falar, qual a relação com os remédios, né? Então é isso que ele faz no final das contas, dados do paciente contra dados do remédio e faz uma relação entre eles para te sugerir aquela lista dos 30, né? E é um programa, você joga as informações isso, é um sistema, lá, você entra na aperta internet, um botão, você coloca lá nome, sobrenome, né? E aqui entra um dado importante que o ideal é que você use o nome de batismo, assim, da pessoa, não o nome de casado, se ela tem um sobrenome. É o nome que ela nasceu mesmo. Nome de solteira, né? Ou de solteira, né? Porque geralmente é a mulher que coloca. Data de nascimento. Apelido. Aí o apelido também é algo importante no sentido assim... Tem pessoas que nascem com nome, mas ninguém chama elas, ou ela nem se reconhece com aquele nome. Então a gente reserva o apelido para esses casos bem clássicos, assim. No teu caso, por exemplo, Renata Rê, mas... Não é assim, eu sou rei, só me reconheço rei. Renata, tudo bem. Sim. Agora, tem gente que chama, sei lá, Josefina e é Jô, só Jô, eu odeio Josefina. Então é Jô, aí sim. E eu não sei se falei o país também de nascimento, tem que colocar. Então daí aquilo, você joga esses dados, faz o input desses dados e ele processa isso e te devolve em remédios. E aí você vai analisar isso de acordo com os outros pilares que você já...
Você vai fazer isso no final da consulta, né? Você não vai fazer isso no começo. Então, E o que é outra vantagem? Você toma o caso relaxado, né? Quem já fez homeopatia e tá me ouvindo vai entender. Quando a gente tá na homeopatia, a gente toma o caso relativamente tenso, assim, porque a gente, meu Deus, eu preciso prescrever alguma coisa. E na homeopatia clássica tem uma ferramenta que chama repertório, que é um programa também, geralmente hoje em dia no computador, em que você vai jogando os sintomas do paciente lá. Você joga os sintomas. Então você tem que ficar pensando qual remédio, se aquilo que ele falou é uma rúbrica que você vai jogar no tal do programa. Então você não consegue se entregar totalmente para aquela consulta. Você tem que pensar 1000 coisas. Obviamente que nessa tomada você também vai pensar 1000 coisas, mas você não tem aquela pressão de ter que fazer uma repertorização necessariamente e entregar um remédio necessariamente que você tem que conhecer. Você pode, na pior das hipóteses, você prescreve o primeiro da lista lá do algoritmo e depois você pensa. Você vai estar ajudando o teu paciente. Então, ele te propicia uma tomada de caso muito mais tranquila, assim, muito mais relaxada, muito mais atenta, né? Dando mais atenção, gerando mais conexão. E como a gente sempre fala, né? A gente parte da premissa que essa abordagem, essa atenção, esse tratamento do todo, que vai refletir no teu desempenho. Seja no desempenho do remédio, seja no desempenho de consultas, seja no desempenho de faturamento também. Sim. Essa é a matéria-prima para o teu faturamento. Não é que a gente queira aqui trazer essa questão do faturamento como o que é mais importante, mas ele é importante também, ele é a consequência. Então, quando você tem uma visão de faturamento baseada numa ideia de integridade do que você está propiciando para o paciente, eu acho que sim, ela deve fazer parte da tua busca, porque ela é importante, claro. Com certeza, com certeza. Eu acho que quem escolhe a medicina escolhe, claro, por ter em mãos essa virtude, esse conhecimento de ajudar as pessoas, mas no final das contas também é uma profissão. Pagar os boletos, também né? é um ganha-pão. E assim, e se você tá ganhando dinheiro para te deixar totalmente satisfeito, pessoal e profissionalmente, deixando o paciente satisfeito, pronto. Falando um pouquinho, puxando a sardinha um pouquinho para a ideia do curso, né? Quando a pessoa se propõe a dar o próximo passo nessa questão do método e topa, assim, participar de um curso de formação, parte do curso de formação é muito ligada a essa ideia do faturamento dentro da questão médica, assim. Então, o primeiro passo é você mudar um pouco o teu mindset, assim, o que você imagina. Porque o médico acha um absurdo, por exemplo, a maioria assim, não sou eu que vou passar o meu valor, o preço da minha consulta pro meu paciente. Quem faz isso é a secretária. Tá louco? Eu vou falar? Como é que eu vou falar? Tem médico, a maioria não sabe nem o fluxo de caixa da clínica, não sabe nem se está ganhando, se está perdendo. Então, a mudança começa por aí. Quem passa o valor da consulta é você para o teu paciente, não é teu secretário. Quem explica por que esse valor é você, não é teu secretário. Então, o método também envolve um aspecto, por ele se propor a ser uma melhora de faturamento, faz parte da abordagem do método também um aspecto voltado ao gerencial do médico. Então, isso a gente aborda lá também. Também acho que é um tema que a gente pode falar em outros podcasts. E você tem secretária para fazer... naturalmente tem que ter, mas eu digo assim... Para fazer esse agendamento, não... Naturalmente tem que ter, mas tem coisas que você vai deixar de passar, não é mais função da tua secretária. Ao meu ver, essa questão do valor da tua consulta não é coisa da secretária, não é função dela. Quem passa é você vai explicar por que é, você vai embasar, você vai ancorar o teu preço, você vai explicar por que é daquele preço. E para o seu negócio, ninguém melhor do que você, a gente médico, não tá acostumado. Falar isso. A gente tem vergonha de falar, a gente tem medo, a gente acha que é um absurdo falar do preço da consulta, a gente delega, né? E querendo ou não, você tem que mostrar, né? Mas aí, então, estamos desvirtuando do tema, então para o próximo podcast. Vamos anotar aqui no próximo. Mas querendo ou não, é algo que também faz parte, né? Acho que a gente entrou nesse caminho no sentido de algoritmo te leva a melhores resultados te levam a fidelização a paciente a pagar consulta, e entramos nessa... Todo mundo feliz. Esse pequeno parênteses, mas é um tema importante, sim. Tem como a gente demonstrar na prática esse algoritmo? A gente fez um estudo da própria Rê aqui, só para mostrar.
Então a gente vai ver aqui na tela, e acredito que lá na edição daí a gente coloca para vocês devem estar vendo melhor na tela. Quem está nos ouvindo, a gente vai descrever aqui ao máximo. Lembrando que vocês podem ver depois em imagem, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então aqui vocês vão ver que lá em cima a gente tem os dados da Rê, né? Então ali nome, sobrenome, data de nascimento. Ele dá uma impregnância, que é algo que a gente não usa tanto, no sentido assim de que esse conceito a gente não vai usar. A simetria ali, tá vendo que tem aquelas 3 cores, uma relacionada ao reino mineral, vegetal e animal. Isso a gente usa. No teu caso foi dividido bem, 1/3 para cada um, então não vai ajudar tanto na escolha do remédio, mas quando tá 50% animal, por exemplo, a gente tende a inicialmente começar com remédio de origem animal. E o mesmo vale para os outros reinos, né? Então daí você percebe que aqui ele tem um saque ali, que é aquele númerozinho. Então ali é o número, assim, os pontos, digamos, que o remédio recebeu. Então quando ele cruzou lá teus dados com o nome do remédio, ele deu 5 pontos para aqueles primeiros remédios ali. Então tem remédios de origem mineral, vegetal e animal. E daí mais para baixo a gente vai descendo e a gente vai vendo ali que essa pontuação vai diminuindo. Então teoricamente, quanto menor essa pontuação, menor relação, menor semelhança entre esses dados que ele compara, né? Então... Na tabela, o primeiro que aparece é o que ganhou mais pontos. Mas tá vendo ali, ó, no teu caso tem um monte que tem pontuação 5. Pois é. Tá vendo? Então todos aqueles 5 ali em cima, eles têm o mesmo peso, tá? Geralmente o máximo que chega é 6. Então no teu caso não tem nenhum 6. Então esses 5, eles só estão em ordem alfabética ali, ó. Ah, ok. Tá? Mas eles são todos 5, então eles são todos em primeiros lugares, digamos. Teriam todos a mesma importância. E depois vai baixando. Então, o que a gente faria com essa lista? Depois que eu tivesse tomado o teu caso, conversado com você, história de vida, a gente seguiria para essa lista para daí entender quais são as temáticas, né, que surgiram. Para daí refinar essa lista. Se você coloca essa lista antes do paciente contar a história dele, de vocês, até pode, mas eu acho que aí você vai ter aquele viés lá que eu te falei no começo, né? Aí você já vai com uma Porque o primeiro remédio da Rê é barita sulfúrica. Barita sulfúrica, será que pode ser barita sulfúrica? Aí você começa a falar do teu relacionamento. Aí eu já vou ficar, relacionamento, tem alguma coisa. Aí fica tendencioso. Aí fica tendencioso. Aí eu vejo lá, laquese, laquese no começo. Daí você pega todo o teu pré-conceito de laquese, que você acha que você sabe laquese, você sabe um pedaço, e você reflete em você laquese. Esse batom vermelho da Rê aí é laquese. Muito vaidosa, ciumenta. Entendeu? Então é melhor, você não precisa botar antes. Deixa pro final. Porque daí você já tem toda a carga e você consegue entender. E às vezes o que o algoritmo te faz é conseguir perceber qual daqueles pontos lá da história eram realmente os mais importantes. Porque às vezes você coletou um monte de tema, né? Você tem paciente que vai te dar um monte de tema. Aí você vai aqui para a lista e a lista te foca em qual tema é mais importante. Então, ó, o primeiro remédio lá pegou no tema do relacionamento. Então, aquele negócio que a Rê falou lá do relacionamento, mesmo que para ela talvez não fosse mais importante, aqui tá dizendo que talvez seja. E outra coisa interessante que acontece é que às vezes você vê que cada remédio, ele pegaria um ponto da história de vida do paciente. Então, ó, a barita é aqui, ó, esse pulsatila que tá aqui é quando tal coisa aconteceu. Então, você consegue mapear. Entende? Então, isso também é legal. Isso também é algo bem interessante de você perceber. E daí a sugestão é que depois o médico começando, ele saia dessa lista e estude um remédio por um, né? Mas daí você poderia estudar só os que têm a pontuação maior. Ou eu preciso estudar Você pode estudar, por exemplo, se lá em cima na impregnância te desse um remédio animal, você estudava só os animais. É que o meu deu bem dividido. Para prescrever um animal no começo. Mas a ideia do estudar não é nem para prescrever, a ideia do estudar é para você estudar mesmo. Porque daí vamos supor que, ó, nunca fiz isso, nunca estudei assim. Essa primeira lista você vai estudar todos. A gente já falou disso também, acho, de outras vezes. Na próxima, se repetir barita sulfúrica, você lê de novo. Na próxima, você lê de novo. Depois você já leu 30 vezes, você já sabe. Então, aí você começa a ler menos, mas você vai começar a estudar matéria médica de um jeito, ou temas, né? Matéria médicas e temas, de um jeito que você não estudava antes. E essas estrelas que aparecem na outra coluna das claves, você dá um pouquinho de valor, mas eu não costumo valorizar tanto mais, não.
do que a gente já valoriza a pontuação. E a pontuação é importante, mas a temática e o tropismo são mais. Eu ia perguntar, Temática, tropismo e algoritmo. O remédio está em último, você prescreve o último. Mesmo que ele tenha... É que ele já te ajudou. Ele vai trazer uma lista com 30 de um universo de 6.000. Mas não é só essa pontuação que vale... Te ajuda. Por exemplo, estou em dúvida entre um que tem 5 e outro que tem 1. Prescreve que tem 5. Ele é um diferencial para te ajudar na escolha. Mas se lá no último remédio estiver contemplando tudo bem certinho, não tem problema. Você prescreve o último. Mentira, eu tô muito curiosa aqui pra saber se... Me fala de uns 3 aí. Você falou que o primeiro se eu tivesse falado alguma coisa de relacionamento. Tem questões... Só 3, assim, uns 3 que você olhar e... Eu não vou falar se sim ou se não, mas é que eu tô curiosa pra saber do que se trata. Tem grandes policrestos. Então você percebe aqui, quem já fez homeopatia vai perceber que a lista, ela não distingue se o remédio é, entre aspas, grande ou pequeno, digamos assim. Porque dentro da homeopatia tem remédios que são muito conhecidos, que tem muita informação, então todo mundo geralmente estuda mais, e tem remédios que ninguém nem conhece, ou muito pequenos, que ninguém nunca ouviu falar. Então se você chegar para um estudante de homeopatia, ele vai saber, ele vai conhecer laqueses. Laqueses é um remédio bem grande, é uma cobra. Então as cobras têm essa questão da criatividade, essa questão do ciúme às vezes, da vaidade, de ser meio manipulador, assim. Aí a gente baixando ali tem pulsatila, que é um remédio também super famoso na homeopatia, que tem um temperamento bem diferente, que é do abandono, que é a menininha bonitinha, abandonada, que chora quando vê filmes. Frágil, né? E daí lá embaixo vamos pegar um mineral para pegar um de cada um. Aí lá embaixo tem, por exemplo, aqui tá mercúrio corrosivo, mas tem cálio muriático, por exemplo, que tem o dever de ajudar a mãe, tem muitas questões maternas, de ser uma boa mãe, tem o dever de ser uma boa mãe, o dever de ajudar sua mãe. Então perceba que são temáticas totalmente diferentes. Não são temáticas iguais. São temáticas diferentes. Pode ser que você ainda não tem filho. Pode ser que quando teu filho nasce, você entre num estado cálio muriático. Pode ser que quando você briga com o namorado, ou com o namorado, com o Vini, você vire uma laqueses. Mas você não é. Pode ser que num quadro agudo de dor de garganta, você precise de mercúrios corrosivos. Então, esse estudo você faz uma vez na vida do paciente. Isso que eu ia perguntar, quando você acompanha o paciente ao longo de meses, de anos, você já consegue... Isso que às vezes o pessoal se incomoda, porque isso é uma coisa que a gente ia perguntar, que eu já vou me adiantar, que é a questão de como é que funciona do ponto de vista prático, assim, eu tenho que pagar, não sei. Você vai pagar por créditos, né? Você vai usar ele uma vez. Então, o pessoal lá que entra no grupo, que está lá no curso... recebe uma série de créditos iniciais para fazer todo esse treinamento. Então, durante todo o curso inicial, você tem os créditos para treinar e depois você vai adquirindo eles individualmente, né? Só que você faz isso uma vez na vida do paciente. Na primeira consulta que você fez, acabou. Você tem aquilo lá como fonte de consulta para o resto de todas as consultas do paciente. Então, aquele valor vai, teoricamente, se diluindo com o tempo, né? Se é um paciente que vem a primeira vez e não volta mais, ficou mais caro para você o algoritmo. Mas se ele for vindo, quanto mais tempo ele vem, diminui o valor, entre aspas. E eu, particularmente, acho que é um investimento, na verdade, né? Você está investindo... Com certeza. Na tua resposta, assim, ou na tua tranquilidade também, né? De prescrever desse jeito, né? E no teu estudo também. Não, porque depois, se você quiser estudar cada um desses 30... Você prescreveu um deles. Mas se você quiser estudar um desses 30... Ok, como você falou, tem coisas aqui que agora, na fase da minha vida, talvez não fosse o meu remédio. Mas em alguma fase da vida, um desses 30 pode ser o meu principal remédio. Pode ser que mude. Isso também é uma discussão que dentro da homeopatia sempre tem, né? Será que a pessoa nasce com uma medicação e aquela medicação dela o resto da vida? O grande simillimum dela, que a gente chama? Ou não, esse simillimum muda de acordo com cada temática, com cada período da vida que ela tá? Eu não tenho opinião formada, mas eu tendo a pensar que tem respostas, você sempre vai ter uma boa resposta a tais remédios, mas de acordo com as coisas que você passa na vida, pode ser que você vá precisando de remédios diferentes. Então aqui pode ser que seja um mapa para essa busca, né? Que você vai ter como médico. Muito interessante, muito interessante. Então quem fizer... O seu método vai ter descontos para... Tem descontão, né? Eu acho que bom. tem um descontão lá porque
Até daria, né, para você até usar isoladamente, mas eu acho que com o método você tem resposta, você otimiza esses resultados, né? Você consegue resultados mais profundos, né? Pensando nisso que a gente, ao longo dos episódios, para quem está acompanhando, que a gente já conversou aqui sobre os 3 pilares, agora sobre o algoritmo, eu, leiga, consigo já ter uma visão maior do método Kiron. Como você avalia que seja o principal diferencial do médico que usa o método Kiron, de novo, seja ele homeopata ou não, ou especialista ou clínico geral, enfim, e do médico que utiliza o método Kiron? Eu acho que é um acesso, pensando no não homeopata, né? Eu acho que é um acesso muito rápido e fácil a uma medicina que talvez ele sempre pensou em fazer, mas nunca teve muito empenho, ou achou que era um curso muito longo, muito complicado. Complicado é relativo, né? A gente tá falando aqui e obviamente tem coisas meio complicadas, né? Então você pensar ali que cada um daqueles remédios tem uma temática que eu vou ter que estudar, então simples não é assim, né? E acho que seria meio estranho você ter uma mega resposta super boa no teu paciente com algo super simples. Não bate, não né? precisa de médico, né? Não bate, ele vai lá né? e procura. Não faz sentido. Agora, em médico, desde que entrou na faculdade, ele tá acostumado com coisas complexas. Então, acho que é tranquilo, né? Cara que aprende... Quando eu fiz neurocirurgia lá, cara, neuroanatomia é uma loucura. E não é neuroanatomia que a gente faz na faculdade, é neuroanatomia funcional. Então tem regiões do cérebro microscópicas lá, pequenininhas, que você tem que saber o nome. Cara, quem se propõe a estudar aquilo, isso aqui é ridículo. E dentro de todas, que essa eu estudei, mas em todas as especialidades tem isso. Então, é uma complexidade acessível. Então, eu acho que a gente volta para aqueles temas. Se o médico está numa fase da carreira, pô, acho que pode ajudar de outra forma, a medicina já não compensa tanto do ponto de vista de lhe dar satisfação, próprio ponto de vista financeiro está tendo dificuldade, sente que tem que agregar uma abordagem diferente, eu acho que o método e com o diferencial do algoritmo é uma boa porta de entrada para essa medicina mais vitalista, assim, né? E pro médico homeopata, aí ele já sabe, não preciso nem falar, ele já vê aqui, já dá um tilt na cabeça dele. Porque ele vai ir contra, não é contra, mas ele muda muitas bases do que ele aprendeu. Então isso às vezes é até mais fácil, a gente até estava falando disso. Às vezes é mais fácil para um médico que nunca teve contato com isso conseguir entender do que para um cara que já teve, porque quebra totalmente a lógica dele. É muito disruptivo, mas eu acho que é bom. Eu acho que ajuda muito. Para aprender, eu sempre sugiro que você deva abraçar o método e pelo menos naquelas 8 semanas se dedicar exclusivamente a ele. Faz do jeito que está explicado e tal. Depois que você aprendeu, aí você pode colocar o teu tempero de coisas que você já aprendeu de outro jeito e misturar. Mas por isso que às vezes o médico que já tem um conhecimento sobre isso atrapalha um pouco, porque ele vai querer já colocar coisas que ele já sabe dele. E às vezes ele já meleca. Isso vale para vários métodos. Tem um método que chama método das sensações, que é desenvolvido por um médico indiano lá chama Rajan Sankaran, que eu acho que é o melhor método, mais completo, assim, que vai mais a fundo no paciente, tem respostas fantásticas, assim. E acontece a mesma coisa, a gente precisa seguir o método muito certo, aprender o método muito certo, se dedicar a fazer ele bem completo. Se você tenta aprender um pedaço e fazer do jeito que você acha, ele é errado. Você meleca o método. Então, aqui também é parecido. Não tanto na complexidade, como eu falei, o método das sensações é admirável, sim. Mas ele também é muito suscetível a ser maculado, assim, a ser atrapalhado por um conceito prévio. Então, eu acho que o método Kiron também é um pouco assim. E o bom é que, como você já disse antes, nessas 8 semanas, o médico já pode devagar... Isso, uma vez por semana, aquela história, né? Então, pega aqui, faz lá uma vez por semana, pega teu paciente, vai para casa, estuda aqueles remédios, prescreve vê o que dá. Porque, os remédios homeopáticos ultradiluídos também, eles têm uma grande vantagem, assim, de que você não vai estar fazendo mal ao paciente. Eventualmente, existem pacientes hipersensíveis, existem pacientes que têm reações de agravação, de exoneração, mas com pequenas regras básicas, você não vai fazer mal ao teu paciente errando, entre aspas, o remédio. Então, você tem tranquilo, prescreve, se não ajudar também a atrapalhar, não vai. Então, não quer dizer que o remédio homeopático seja inerte, assim, que você pode prescrever e tanto faz, porque ele tem que ter cuidado em prescrever. Você pode estar, dependendo do jeito que você prescreve, você pode estar fazendo muito mal para o teu paciente, então exige uma noção. Mas com algumas regras básicas e bem orientado, você vai ter uma segurança muito grande nessas medicações, né?
Algum remédio prescrito errado pode causar algum... Ele pode levar ao que a gente chama de supressão, muitas vezes, em que você suprime, você tampa aquela válvula de escape que o paciente tem, ou você silencia aquela doença, e aquela doença vai para outro lugar. Então, você tem uma doença de pele, por exemplo, você toma um remédio, aquela doença de pele some, e tempos depois o paciente desenvolve asma, por exemplo. Então, você fez esse movimento O problema continua metástase lá. mórbida ou de agravação, ou de supressão, né? Então, a supressão homeopática é muito poderosa, muito grave. O remédio alopático ele faz muito isso, mas a homeopatia pode fazer até mais. Então, a homeopatia tem que ser muito bem estudada, com muito cuidado para que você não faça mal. Ela pode fazer mal, sim. Por isso que eu fico encantada com algo palpável, assim, matemático. Matemático, assim, que pode ser o seu e guia, é uma claro. linha, é uma linha, né? A homeopatia tem diversas linhas, de maneira nenhuma a gente assume que essa aqui é a saída para tudo, é um jeito, né? Tem vários jeitos que dão certo, esse aqui é um jeito que te ajuda em pacientes de qualquer idade, seja bebê, né? Que não vai te falar nada, então o algoritmo para bebê é ótimo, porque você tem um acesso, imagina você tem um bebê, ele não vai falar se tá com dor, se não tá. Então ele é, para os pediatras, para os pequenininhos, é fantástico. Tanto em doenças crônicas quanto em doenças agudas. Então, o paciente está lá com uma dor de garganta, você pode escolher lá qual que seria o remédio, talvez, da dor de garganta da RE agora. Então, talvez não seja o que eu prescrevi, mas talvez dentro aqui tem um remédio para aquele momento da dor de garganta. Então, nos quadros agudos te ajuda muito, porque você já tem uma opção de agudo também aqui no meio. E para o crônico também. Então, ele tem diversas vertentes. Porque no agudo, por exemplo, você não vai ficar tão baseado na temática. A temática perde um pouco de peso. Você até tem, fiquei com dor de garganta depois que meu cachorro morreu. Sempre cachorro que morre também, é o mesmo exemplo. Então a temática às vezes... Os mesmos traumas, às vezes a temática tem um papel. Mas é dor de garganta, então é tropismo e algoritmo. Tô com dor de garganta. Beleza, então vamos ver qual remédio de dor de garganta bom aqui, vamos ver quais as modalidades, se é um, se é outro, né? Com características do remédio e características individuais da pessoa com dor de garganta, porque... a gente não trata a dor de garganta, a gente trata o todo. Então, qual que é a mudança no todo que aquela dor de garganta trouxe? Tô mais chorão, tô mais com sede e tal. E daí você diferencia, mas o algoritmo te ajuda muito também nessa diferenciação do agudo, né? Que é uma diferença. Que precisa ser, não sei, tratado mais imediato. Porque uma coisa é o Você paciente... não pode ficar esperando. Em 24 horas você tem que ter uma resposta. Então, a homeopatia, quando certa nesses quadros, ela é muito mais rápida do que um antibiótico, por exemplo. Então, você tem que ser certeiro, né? Até para numa dessas até ter uma segunda opção, assim, pra você tentar um outro remédio. Você já fala pro paciente, se você não... É aquela história, lembra que você perguntou se eu falo? Eu não falo. Mas você não fala. Mas 24 horas você me avisa. Não, 24 horas você me avisa. Vamos falando, a gente vai acompanhando, né? Os quadros agudos, você vai acompanhando com o paciente. Ou presencialmente, ou por mensagem, vai se falando. E daí a gente sabe que se nas primeiras horas não houve movimento, esse remédio não tá certo. Então, a gente precisa ver uma resposta bem rápida. E a minha prática entre quadros agudos e algoritmo é muito, muito impressionante. Sim, as respostas são muito, muito boas. E dentro do quadro agudo, os homeopatas também vão entender, a gente tem que ter um período inicial de agravação. Então, para melhorar na homeopatia, tem que piorar um pouquinho antes. Não precisa ser uma mega piora. Mas toma o remédio, a febre aumenta, sua, fica caído e daí melhora. Mas aí quando melhora, melhora. Aí melhora. Então, quanto mais intensa e mais rápida a gravação, maior a chance de melhora. Então, o paciente agrava e melhora. E isso antes do algoritmo a gente via, mas não com tanta frequência. Mas você diz isso pro paciente? Isso eu digo, porque ele pode achar que tá pior. Fala, pode ser que a febre aumente um pouco, pode ser, não se preocupe, me avise e tal. E também, obviamente, a gente tem que ter prudência no quadro agudo, né? A gente, antes de tudo, é médico, a gente não vai ficar insistindo dando murro em ponta de faca. Não melhorou rapidamente, não deu, não rolou, procura atendimento, ou o médico mesmo já prescreve um antibiótico, um corticoide, ou busca um colega para prescrever, e depois corre atrás, eventualmente, de um prejuízo ou não, né? Então, o algoritmo facilita muito essa agilidade no agudo. Ótimo. Estamos chegando ao fim. Eu queria, antes da gente terminar, Henrique, você dar os recados finais também, que a gente convidasse um gastro para vir para cá, sério. Tem que achar um gastro. Então, se você é gastro... Ou conhece, ou tem um gastro bom pra indicar. Tem um gastro bom pra indicar. Nos mande, né, pelas nossas redes aí pra gente convidá-lo, porque ele tá sendo muito citado aqui, a orelha dele deve estar queimando. Porque daí ele explica um pouco das queixas dos pacientes, das gastrites. Talvez um gastro já
com um pezinho assim numa medicina vitalista, que simpatiza com essas ideias, ou que já tenha feito, possa nos ajudar a pensar toda essa papagaiada toda dentro da área dele, né? Sim, tá lançado o desafio. Nos avise. Então é isso, gente. O episódio de hoje termina aqui. Lembrando que o podcast Kiron é uma realização da Libélula Digital com o Pacundê Studios. Obrigada, Luan, que sempre tá aqui com a gente. Isso aí. Valeu. Fechou. Até a próxima. Tchau.